parado? Foi para a gente ficar sentado? De braço cruzado? A Bíblia fala que nem de braço cruzado ele morreu naquela cruz, foi de braço aberto. Para que eu e você viéssemos ser ganhos, ser herdeiros e co-herdeiros de tudo aquilo que Ele tem preparado. Hoje pela manhã Deus trouxe a palavra, foi tremenda. Vou resumir hoje para a gente poder trazer à noite. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e comunhão com a obra de Deus. Se nós temos comunhão com Deus, automaticamente nós temos comunhão com nossos irmãos e também com a obra de Deus. Agora, se eu não tenho irmão, se eu tenho comunhão com Deus, mas com a obra e com os irmãos não tenho, tem como isso? Não tem como. Não existe. Temos que ter comunhão. A partir do momento que eu tenho comunhão com Deus, a partir do momento que eu mudo minha vida, transformo minha vida, dou lugar para o Espírito Santo habitar em mim, e Ele habitando em mim de fato, de verdade, tudo aquilo que agrada a Deus, eu vou estar envolvido. Tudo aquilo que agrada a Deus, eu vou estar presente, eu vou querer participar, eu vou ter prazer, vou ter desejo de estar unido participando. Agora, quando eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu não vou querer participar das obras de Deus. Eu não vou querer, tudo vai me incomodar, tudo vai, ser chato, ruim, não dá, agora eu não posso, não consigo. Nada vai conseguir, nada vai deixar você fazer, se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito ele nos impulsiona a fazer o quê? As coisas malignas desse mundo? Ele me impulsiona a fazer as coisas erradas desse mundo? Ele me impulsiona a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus? Não, Ele vai me impulsionar a fazer aquilo que agrada agrada a Deus. Você quer ver um ponto? Um algo que eu trouxe pela manhã. Tem um cantor aí que já morreu, mas a juventude gosta desse cantor aí. É o Bob Marley. Tá vendo como muitos conhecem? Bob Marley. E você vê que o Bob Marley no show, ele cantava as músicas dele lá, tal, fazia lá apologia à música que ele cantava. Mas você para analisar o que ele falava no show. Olha, o mal não se cansa de fazer. Por que nós que faz o bem devemos cansar? Por que nós que fazemos o bem cansamos? Então quer dizer o que? Ele não conhecendo a palavra, não vivendo o evangelho, ele com a própria boca dele falava que o mal não se cansa. Por que eu e você que vivemos, praticamos, obedecendo e vivemos para Cristo, vamos cansar de fazer o bem? Por quê? Pelo contrário, se o mal não se cansa, a gente não tem que cansar, nós temos que conseguir prosseguir adiante, avante. Porque a Bíblia fala, não é um só cordão de duas dobras, porque ele é fácil de se romper. Agora, junto o meu, junto o seu, junto dele, junto dela, vai quebrar tão fácil? Vai quebrar a igreja tão fácil? Mas se eu e você não querer, vai quebrar fácil. Se eu e você não quiser, ele vai parar, ele vai se quebrar. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, 37. Atos 2, 37. Amém, igreja? Atos 2, 37. Podemos ler, igreja? Deus, ele fala na palavra. Irmão, diminui só um pouquinho esse retorno para mim, por favor. E ouvindo ele isto, compunginaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, pois, a cada um de vós, e seja batizado em nome de, para o perdão dos, e recebeis o dom do, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos, e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, o nosso Senhor. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo
vendendo suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo a cada um tinha sua necessidade. E perseveraram unanimemente todos os dias. Aonde? Aonde, igreja? E partindo o pão em casa comiam com alegria e com singeleza de louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de ser. Pronto, um exemplo aqui. Um exemplo que Deus deixou aqui em Atos para mim e para você. Deus, ele vai acrescentar almas. Deus, ele vai enviar o povo. Deus, ele vai enviar vidas para conhecer o Evangelho. Mas depende de quem, igreja? De cada um de nós para que essa palavra chegue até ele. Como ele fala aqui no 38. Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do pecado e recebeis o dom do Espírito. Quem é que é batizado? Fala amém. Se eu e você é batizado. Ah, irmão, eu não sou batizado. Eu não fui descer as águas ainda, mas você está no processo. Você está no processo, está no caminho. Você está já praticamente dentro da piscina para ser batizado. E nós que já somos batizados, nós somos renovados. E os irmãos também estão sendo renovados. Porque esse desejo nasceu no coração deles, não foi pela vontade deles. Quem foi que plantou? Foi quem, igreja? Através de quem, igreja? Através da palavra e através dos bons exemplos que nós damos. O bom exemplo que eu e você dá. Porque a Bíblia fala que eles se alegravam todos os dias. Aonde? No templo. E onde que é esse templo nosso hoje? Na igreja. Eles se alegravam, por quê? Porque eles mostravam, eles compartilhavam, eles mostravam e desejavam no coração deles viver com quem? Com Cristo. E automaticamente aqueles que Deus ia acrescentando, ia vivendo da mesma maneira. Voltando lá para o Bob Marley. Como que o Bob Marley vivia? Qual era a maneira que ele vivia, que ele expressava? Ele cantava uma música para que o povo vivesse da forma que ele vivia. Ele cantava, ele tinha uma música, queria apresentar para o povo para que o povo vivesse da forma que ele gostava de viver. Cristo, ele não fez só uma música. Ele fez música, deixou palavra, deixou exemplo, deixou discípulo. Para que eu e você venha viver da forma que ele gosta de viver. Amém, igreja? Glória a Deus. Viram a página aí, Atos 4:32. Livro de Atos 4, versículo 32. Acharam, igreja? Atos 4:32. Podemos ler? E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição, e em todos eles havia abundante. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e depositavam ao pé dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés do apóstolo. Aqui em Atos, Deus está falando que o povo, tudo que o povo tinha não era só dele, não era só para ele, era para repartir, dividir com todo mundo. Ele tinha, o que ele tinha, ele repartia com todo mundo. Esse é um exemplo do amor pelo próximo. Esse é o exemplo pelo amor pelas almas. Esse é o exemplo que Cristo deixou na terra para que eu e você venha seguir. Deus não falou aqui em Atos, irmãos e irmãs, da mesma forma que esse povo fez, vocês que têm 2 carros, vendem um e dá para a igreja. Vocês que têm 2 casas, vendem um e dá para a igreja. Vocês que têm isso tudo duplicado, vende um e traz aqui no pé
do pastor. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Deus não pede isso para mim e para você hoje. Ele pede algo. Eu e você tenhamos nosso coração quebrantado, disposto para fazer a boa obra do Senhor. Ele não está mandando você vender sua casa, seu carro. Pelo contrário, Ele está mandando você obedecer o mandamento do Senhor. Porque se eu obedeço o mandamento do Senhor, automaticamente eu tenho o Espírito. Se eu tenho o Espírito Santo e obedeço, eu tenho comunhão com quem? Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com meus irmãos. E se eu tenho comunhão com meus irmãos, eu tenho comunhão com a obra de Deus. Porque eu não vou aceitar, eu não vou conseguir olhar, eu não vou conseguir enxergar a obra do meu Pai, do meu Deus, precisando, necessitada, e eu cerrar meus braços, cruzar os braços, sentar e ficar parado sem fazer nada. Eu não vou ver a obra do meu Deus, de quem eu sirvo com tanto amor e carinho, o Deus que derramou sobre minha vida o Espírito Santo, o qual me libertou, me transformou, me resgatou do pecado, da imundícia, da escuridão, e me trouxe, me colocou diante dele. Como eu, recebendo esse algo de Deus, vou ver meu irmão e minha irmã perecendo, a igreja dele perecendo, e ficar calado? Como, igreja? Você quer ver um exemplo que é uma parábola? Carlos, hoje você está aqui, hoje é você. Vem cá, Carlos. Por favor, meu irmão. O Carlos está aqui, amém? Fica bem aqui na frente. Você vai segurar a cadeira assim, ó. Tá desse jeito, com o braço. Bom. E segura aí. Tá o Carlos com a cadeira na mão, amém? Tá pesado, Carlos? Não tá pesado, amém? Então segura aí, tá? O Carlos está lá segurando a cadeirinha dele, tá fazendo a obra dele lá. Carlos está obedecendo a palavra de Deus. O Carlos está se esforçando, está se dedicando, está vindo para a igreja, está fazendo a obra dele com Deus, que Deus ensinou na palavra, que está escrito no Evangelho da Salvação da Vida Eterna. Ele está lá, vivendo a vida dele, ouvindo a palavra, praticando, e a igreja do Senhor está tudo junto. Todo mundo caminhando junto. Tá pesado, Carlos? Segura aí. Então o Carlos está ali, se esforçando, guerreando, às vezes passando por luta, por batalha, dificuldade, luta. Tá passando luta, mas ele está ali suportando. Ele vai aguentar muito tempo desse jeito? Ele vai suportar muito tempo desse jeito? Já está envergando o ombro. Aí eu pego. Vem cá, irmão Zé Roberto. Segura aí, não abaixa não, Carlos. Tá difícil, não tá? Já tá dando câimbra no ombro. Já tá doendo, não tá? Aí o Zé Roberto chega aqui e fala assim, ó. Segura aqui, Zé Roberto. Põe a mão aqui, ó, pra ajudar. Aqui, ó. Aliviou? Aliviou a carga? Não tá mais pesado, não tá? Dá pra suportar, não dá? Até o final, não dá? Então você vai ficar até o final. Por que ele está suportando agora? Porque ele teve o apoio, a ajuda de quem? Da congregação que ele com? Do homem a qual ele constituiu irmão em Cristo. Então hoje aquilo que era pesado só para o Carlos não é mais. Está repartido. Está repartido. Aí eu pergunto, Deus pergunta para nós. Tá pesado, não tá? Só o pastor. Só para o pastor, só para o bispo, só para o apóstolo, só para os obreiros levar, suportar, segurar no braço. É pesado, não tá? Mas se eu e você fizer isso, aí eu e você faz isso, aí vem os de fora. Nossa, não. No começo vai chegar, vai olhar e falar, nossa, desculpa a palavra, o que aqueles dois estão fazendo na frente ali? Mas ele vai entender, com o passar do tempo, que ele está ali, está se esforçando. Outro irmão chegou, deu exemplo para fazer o quê? Já aliviou mais, não foi? Aliviou para você e aliviou para ele. E automaticamente vai vir um atrás do outro. Vai ajudar, vai suportar, vai carregar e vai dar condição para um ajudar. Aí Deus pergunta para nós, a obra que ele deu é esse mesmo exemplo. Jesus ele veio, mostrou, ensinou e deu exemplo. Ó, eu vou segurar, mas você vai me ajudar.
E através de você, outro vai ajudar, e outro vai ajudar, e outro vai ajudar, para que essa obra venha levar a... Agora, se ele não ajuda, pode soltar. Se eu e você não ajudar, acontece o quê? Vai parar, vai desanimar. Pode abaixar, cara, para descansar o braço. Vai parar, vai desanimar, Deus abençoe. Vai desistir, e eu e você vai ficar sentado só assistindo. Aí Deus traz para nós um exemplo. Obrigado, Deus abençoe. Aí Deus traz outro exemplo para nós. Poxa, irmão, a Bíblia fala que Deus acrescentava as vidas na igreja, assim, porque o coração era um só. Era um só o coração. Agora você acha justo? Deus envia almas para a igreja. Deus envia o povo para ouvir o evangelho. Deus envia aqueles que não conheciam a palavra. Eles vêm, ouvem a palavra, se maravilham, se alegram por ter conhecido o evangelho da salvação da vida. Aí essa pessoa vem, começa a praticar, começa a viver, começa ali a ajudar, colaborar, começa ali também suportar, carregar nos ombros o fardo, a luta, a batalha, para que esse evangelho venha crescer, venha multiplicar, venha se levar adiante. Espera um pouquinho. E aí eu e você fica só olhando, não faz nada. Essa pessoa vai aguentar aí até quando? Essa pessoa vai suportar até quando? Essa pessoa vai resistir até quando, igreja? Isso é eu e você. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Um corpo. Não tem como eu falar para minha mão, eu não quero que você levanta, e a outra levanta. Tem como, igreja? Não tem como. Agora eu e você ficar parado olhando o nosso irmão sofrer. Quando Deus voltar, nós vamos pagar um preço. Quando Ele voltar, Ele vai cobrar de cada um de nós. Mas, irmão, eu estou na igreja, os irmãos estão caminhando, estão buscando. Sim. Eu e você somos resposta de muitas orações aí fora. Será que não tem pessoas aí também que querem ser a resposta da sua oração aí fora? Glória a Deus. Amém, igreja? Abre aí, vira mais uma folha aí. Atos capítulo 5, versículo 1. Olha o que vai acontecer aqui, igreja. Ó. Não conosco no tempo de hoje, mas com aqueles que estão brincando com o nome de Deus. E no dia do juízo vai receber uma dura sentença. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendendo uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, elevando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste contra o homem, mas contra... E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando seu jovem, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela idade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam morta e sepultaram junto com seu. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas. Deus está mostrando aqui um exemplo daquele que achou que ia enganar a Deus. Não quer dizer que hoje vai acontecer isso comigo, com você, na carne, mas no espiritual sim. Porque Deus confiou na minha e na sua vida uma semente, para que eu e você
viesse plantar essa semente vai dar fruto. Aí eu e você não plantamos, retemos essa semente. Ele vai cobrar de quem? De quem ele vai cobrar, igreja? Vai cobrar de mim e de você essa semente, porque ele deu para nós a semente e nos deu condição de poder plantar. Mas muitas vezes eu e você não queremos fazer isso. Muitas vezes eu e você não queremos. Às vezes a gente não conseguimos evangelizar multidões e multidões aí fora, mas nós sabemos que tem meios que isso pode acontecer, e a gente endurece o coração e não ajudamos. Ô irmão, culto de adoração, culto de louvor, culto onde nós vamos louvar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nesse mês. Ô irmão, está tendo culto de cobrança? Não, igreja, não é um culto de cobrança. Nós estamos gratos, devemos estar contentes e alegres pelo que Deus fez por nossas vidas no mês todo. Todo o mês inteiro. Mas para analisar, será que a gente não fomos um pouco ingrato com Deus, não? Fomos ingratos com Deus, não? Porque já estamos no dia 27. Só tem hoje à noite, terça-feira e quinta-feira. Encerra o mês. Ainda falta 25% da obra para poder cumprir com os compromissos da igreja. 2 cultos, a gente vamos conseguir isso, igreja? 2 cultos está faltando para acabar. A gente não estamos preocupados com dinheiro, com tesouro, com bens materiais, não. Nós estamos preocupados sim em salvar a tua alma e através da tua alma salvar muitas vidas. Porque essa palavra está sendo pregada para mim e você hoje. Se eu e você não cuidar, amanhã ela não vai ter para os nossos filhos, não. Não vai ter para os nossos netos, não vai ter para os nossos bisnetos. E aí, como é que vai fazer? E aí vai você chegar com a cara mais lavada diante de Deus lá no céu, falar: Senhor, onde que é a minha casinha? Onde que é meu apartamento? Tá achando que é CDHU? Não. Ele vai cobrar de mim e de você só uma coisa: quantos Pix você fez para mim aí? Quanto tá o seu abufum falar para poder transferir para minha conta? É isso? Não. Ele vai perguntar para mim e você: cadê as almas? Cadê as almas? Cadê as almas que eu coloquei em tuas mãos para você resgatar e salvar? Cadê as vidas que eu apresentei para você usar? Deixar eu te usar para você me apresentar, para que eles venham conhecer o verdadeiro evangelho da salvação e vida eterna. Cadê a bagagem que você tem que trazer para mim? As suas obras. Cadê? Cadê? E aí o que eu e você vamos falar para ele? Ah, Senhor, eu fiz, mas o Carlos não fez. Ele vai falar assim: deixa o Carlos que daqui a pouco eu vou ter com ele. Agora é eu e você. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Então eu e você, se eu e você não prestar conta daquilo que nós temos diante de Deus, aqui, lá nós vamos prestar. É melhor nós começar a mudar aqui. Não esperar chegar lá. Você quer ver um ponto? Mateus 23, 23. Abre lá. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Livro de Mateus 23, 23. Podemos ler, igreja? Ai de vós, escribas e fariseus, pois que dais o dízimo da hortelã, do entre e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a... Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir. Então Deus fala que eu e você devemos fazer todas essas coisas, mas sem omitir o quê? A obediência com a palavra dele. Porque o dízimo e oferta não é isso. Ah, se você não dizimar, o migrador, o gafanhoto, o devorador vai devorar toda a sua finança, vai acabar com tudo que você tem. Não. Se eu e você não fizer a nossa parte com Deus, cooperando para a obra dele desenvolver e crescer, quem vai devorar nossa alma naquele dia é Satanás. Ele sim é um migrador devorador. Não só naquele dia, ele já começa de hoje. O cupim, quando dá na madeira, ele não dá hoje e amanhã destrui a madeira. Pelo contrário, ele fica escondido. Ele vai só ali escondido, comendo a madeira, comendo a madeira, comendo a madeira. Quando você percebe, já está toda podre, comida por dentro.
Já está toda destruída. É assim um pecado. Pecado é pior do que a gangrena. É pior. Ele começa a corroer. Quando você abrir os olhos, já é tarde demais. E qual o remédio, irmão, para essa? Qual é a cura para isso? Obediência ao Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Obediência aos mandamentos que Ele deixou escrito. Viver, praticar, e moldar, e mostrar, e ecoar o nome dEle a essa terra. Esse é o remédio para essa gangrena repreendida em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmão, eu vou fazer minha parte com Deus, mas eu estou tão triste com o irmão Carlos. Estou tão triste com o Carlos, eu vou fazer meu dízimo, eu estou tão triste com o Carlos. Nossa, não aguento nem olhar para a cara do Carlos. Não gosto nem olhar para a cara do Carlos. Meu Deus do céu, me dá até arrepio. Mas Senhor, recebe meu dízimo, tá? O Senhor conhece o meu coração. Ele vai receber? Mateus 5. Abre lá em Mateus 5, 23. Ô irmão, passei lá, dei uma esbarrada no Carlos, foi sem querer. Poxa, meu irmão, não sei se o irmão achou ruim, se o irmão, como é que o irmão ficou. Meu Deus, tem misericórdia, me perdoa, Senhor, não foi pro mal. O que eu devo fazer, Senhor? Está aqui na Bíblia. 5:23, acharam? Portanto, se trouxer a tua oferta, teu dízimo, diante do altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa ali diante do altar a tua oferta, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Hoje você pode vir fazer a sua parte com Deus. Os seus inimigos vai cair por terra. Ué, se Deus falar na palavra que o meu único inimigo é Satanás, o meu único inimigo é o inimigo, é Satanás que quer destruir minha alma, minha salvação, a oportunidade de alma ser salva, como que eu vou falar que o meu irmão é meu inimigo? Como eu vou falar que eu tenho comunhão com Deus se eu tenho meus irmãos em Cristo Jesus como meu inimigo? Está aqui, ó. Lembra-te e arrepende-te. Deixa diante do altar e pede perdão. Quando fala perdão, eita, meu Deus do céu. É igual aquela, sabe aquela espinha, sabe, que você põe o dedo assim, ó, chega, voa no espelho, aquela dor. Quando fala de perdão, meu Deus do céu, parece que é uma dor, é uma dificuldade, é uma não sei dizer. Gente, se eu e você não perdoar os homens, as ofensas que vieram com nós, tão pouco nosso Pai vai nos perdoar. Se eu e você não perdoar nosso irmão, nossa irmã, amigo, ou irmão até de sangue, se a gente não perdoar, quantas famílias, quantos irmãos aí são brigados um com o outro? Isso eu falo na parte carnal. E na igreja espiritual? Quantos não são brigados um com os outros? Tem algo que Deus fala na palavra: chorai com os que, alegrai com os que. Hoje, se eu ver o Carlos alegre, eu tenho que ficar alegre. Hoje, se eu ver o Carlos alegre, eu tenho que ficar contente. Poxa, o irmão está feliz, o irmão está contente, está alegre. Mas não, eu vejo ele alegre. Como é que pode? Faz nada, mó cara de preguiçoso. E eu ralo, faço tudo, vou para lá, vou para cá, venho, vou. Não é não, tá, igreja? É só uma parábola, amém? Não é preguiçoso não. Eu faço tudo aqui e eu não sou contemplado no consórcio. Mas por que ele foi? Porque ele está contente? Porque ele recebeu algo de Deus? Porque ele perseverou. Ele obedeceu os mandamentos do... O Senhor examinou. O Senhor fez o raio-x da vida dele e contemplou o coração dele puro e sincero. E aí na sua vida, na minha vida, Deus está fazendo esse raio-x. Ele está entregando o que em nosso coração? Está enxergando aquela mancha, igual faz o raio-x do pulmão, para ver se está com catarro, se tem algum problema, aquelas manchas escuras? Ou está vendo ele limpinho, sem chiado, a respiração, ó, perfeita? Ou ele está achando alguma coisa em mim e você que impede ele derramar o que ele tem para derramar sobre mim na sua vida? Quando eu e você pensar nisso, igreja, nós não vamos receber de Deus nada.
Quando eu e você tiver no coração o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, nós vamos receber dele tudo. Tudo. E o principal, a salvação e a vida eterna. Porque ele só pede para mim e você fazer algo nessa terra. Viver em obediência com o evangelho dele. Se eu e você vivemos e praticamos essa palavra, qual é o ponto que Satanás vai indagar na minha e na sua vida? Se eu e você se esforçamos em viver e cumprir o mandamento do Senhor, qual é o ponto que o seu patrão, seu amigo, a sua irmã, seu esposo, sua esposa, seus filhos, suas filhas vão achar em mim e você para nos acusar? Hein, igreja? Mas se eu e você dar um mau testemunho, um mau exemplo, não estão preocupados nem com a vida daquele que está perto de nós, quanto mais aqueles que estão longe, nós vamos estar preocupados? Desde o dia, não tem um louvor que fala? Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. E salva-te também. Ai não, você vê os crentes tudo triste. Você vê os crentes tudo desanimado. Você vê os crentes no lugar, tudo assim, ó. Que vida transformada, que alegria, que vida que vive bem. Se Deus me transformou, a minha vida se transformou, eu vivo alegre. Essa alegria que eu tenho para mim, eu quero dar para todos que eu ver. Todos que eu enxergar, todos que eu conhecer, todos que eu olhar ali e conversar. Essa alegria eu quero repartir. Mas não. Hoje o crente reparte, sabe o quê? Sabe o que o crente, o evangelho reparte hoje? Luta, os problemas, as dificuldades, os impedimentos. É um tal de tô na prova. E aí? Aí o cara está passando maior dificuldade, maior luta, maior batalha. E aí Deus fala, olha, Deus dá uma oportunidade para o cara puxar a conversa. Aí você fala, Senhor, me falar, Senhor. Aí o cara começa a falar. Ele numa luta, numa dificuldade, está glorificando a Deus, exaltando a Deus. E você está falando, poxa, ó irmão, passei uma luta essa semana, passei uma batalha, isso e aquilo, ai, ai. E aí o cara fala assim, poxa, eu achei que o irmão ia me dar palavra para me fortalecer. Eu achei que ele ia me revestir com o poder de Deus. Eu que estou revestindo ele. Pode ver, igreja, para conversar com os evangélicos. É só luta, é só batalha, é só dor, só dificuldade. Eu não conheço um para falar assim, irmão, eita, estou passando a luta, mas olha que benção. Porque a palavra fala que quando Pedro e os apóstolos passavam por luta, chicote, açoite, ele dava a glória, glorificava, dava risada e aceitava. E falava, obrigado por ser digno de sofrer por amor ao teu nome, Senhor. Aleluia. Hoje, ai. Hoje, meu Deus do céu. Nós somos exemplo, igreja. O exemplo que nós queremos transmitir para as vidas que entram aqui dentro, o que nós falamos, começa aqui, ó. Obedecendo isso. Porque se eu e você obedece isso, nós estamos preocupados com as almas que estão perdidas aí fora. Se eu e você cumpre esse mandamento, não é para poder encher o bolso do pastor, do apóstolo, para poder enriquecer, para eles passear, ir para Beverly Hills, para qualquer outro lugar. Pelo contrário, isso aqui é para poder manter a obra do Senhor e abrir novas igrejas e salvar novas almas. E através dessas almas você salvar mais outras. E assim até Jesus voltar. Até Ele voltar. Glória a Deus. Aí não, irmão, que olha, que é assim, que é assado. Eu vou fazer minha parte com Deus, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar em troco, em dobro. Eu vou dar 10, vai me dar 10 mil. Eu vou dar 100, vai me dar 100 mil. Gente, olha o evangelho que estão pregando hoje em dia para as almas nessa terra. É aquele ditado, quem dá mais, vem para frente. Quem dá mais, vem para frente. Quem dá menos, vai lá para trás, vai lá fundo. Não, Deus não está preocupado com a quantidade, está preocupado com a sua obediência. Deus está preocupado em você obedecer o mandamento que Ele deixou. Ele não estipulou, você que ganha 10, vai dar 5, você vai dar 9 e ficar com 1. Não, Ele deixou escrito tudo certinho para que eu e você viesse praticar.
Para que através da minha e da sua vida venha dar bom exemplo, e aqueles que estão ao nosso redor venham olhar e venham desejar também praticar esse algo que você pratica e agradar esse Deus que você agrada. Porque Ele vai contemplar em mim e em você um algo diferente. Você quer ver um ponto? Quem aqui do nosso meio tem famílias que vai em outra igreja, fala amém. O que você contempla na conversa com eles? Vocês contemplam a alegria? Vocês contemplam a felicidade? Quando vocês se unem, às vezes um almoço ali de família, um almoço ali para poder, conversar, bater um papo, o que vocês enxergam neles? Nós somos falhos também. Nós também erramos. Todos nós erramos. Mas nós olhamos para a palavra e nos esforçamos e nos arrependemos. O mais duro é aquele que está errado e bate na tecla que está certo. E aí você, com a sabedoria, com o Espírito Santo de Deus, você vai debater? Você vai discutir? Você vai querer enfiar a goela abaixo? Não é assim, é assim. É isso? Não. É Ele com Deus. É Ele com Deus, a opinião é dele. O que eu tenho que ter no meu coração é a opinião que Jesus deixou na palavra. Se Ele deixou escrito aqui, essa opinião que eu tenho que ter no meu coração. Praticar e viver isso. Se o Carlos não tem essa opinião, eu, através da minha boa obra, do meu bom testemunho, vou mostrar para que ele venha entender que o pensamento dele está muito longe de Cristo. Não é isso que a palavra nos fala? O homem sábio, sem palavra, ganha o que é a esposa, e a esposa sábia, sem palavra, ganha o marido? Assim é cada um de nós. Nós, sem palavra, ganhamos nossos filhos, filhas, patrões, amigos, familiares, sem palavra, só com o nosso bom comportamento. Quando Deus falou que acrescentava aqui em Atos quase 3 mil almas, por que Ele acrescentou? Por quê? Porque o povo enxergou em quem? Neles um algo que eles não viam. O povo enxergou algo que eles não tinham enxergado. Contemplou quem? Verdadeiramente o amor, a transformação que Cristo fez na vida daqueles homens. E eu e você tem que ser transformado também. Eu e você, cada dia nós temos que ser transformado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Para que quando almas virem e entrar nessa porta, ou alguém que nós conhecemos evangelizar, essa pessoa vir para a igreja. Essa pessoa vir aceitar o mesmo Deus que eu e você aceita. Você quer ver um ponto? Muitos de nós viemos buscar Jesus Cristo pela curiosidade. Muitos de nós viemos conhecer a Jesus Cristo pela curiosidade. Eu falo por mim, eu fui um. Eu comecei a vir para a igreja por causa da curiosidade. Um amigo meu me trouxe, ele começou a vir, eu vim com ele e tal. E aí depois chegava na igreja, o apóstolo pregava naquele tempo nos domingos. E trazia uma palavra e falava, ó, próximo culto, continuação. Eu falava, não acredito não. Não acredito, meu. Eu vou ter que vir aqui para ver essa continuação. E ficar a semana toda na minha cabeça aqui o negócio, o que ele vai falar? O que ele vai dizer na próxima? Ah, não vou não. Ah, não vou lá não. Aí quando chegava domingo, dava aquela agonia, eu falei, eu vou. Aí eu vou. Hoje ele acaba, eu ia. Sentava lá e Deus trazia palavra tremenda. Quando acabava o culto, olha, domingo que vem, tem mais, finaliza. Eu falei, não acredito, tá parecendo novela. Não é possível não. E aquilo foi despertando em mim a curiosidade. E eu comecei a vir. Comecei a vir e vindo, e foi um culto, 2 cultos, 3 cultos. Depois eu comecei a enxergar, comecei a perceber aquilo que eu não percebia na minha família, porque eram todos evangélicos. Eu não via nenhum falar de Deus, eu não via ninguém ler a Bíblia, eu não via ninguém nem louvar. Eu via só reclamar, só acusar, só murmurar, só xingar, só brigar, só discutir, só escutar as músicas do mundo. Eu não escutava. O que eu ouvia era, você vai ser nóia, você vai ser ladrão, você vai ser isso, aquilo, aquilo outro. E olha onde que eu estou aqui. E olha onde que você está aqui hoje. Glória a Deus. Então quando eu comecei a ver a diferença, eu comecei a entender e enxergar a diferença, eu comecei a entender, falar, poxa, nem todo crente realmente é crente. Porque na minha mente eu pensava, tá indo para a igreja, todo mundo é de Jesus, igual aquela louvor fala, eu sou de Jesus, né? Eu achei que era, porque eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Por mais que tinha uma família que ia para a igreja, eu não sabia nem quem era Jesus.
Eu só sabia que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz, pendurado no madeiro, sofreu aquela dor todinha. E se eu tive no coração, quem nunca pensou isso? Se eu tivesse lá, tinha matado uns 10. Tinha morrido, mas tinha matado uns 10 pelo menos. É isso o meu pensamento, eu não sabia. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra, através da curiosidade, de entender, de querer saber, de ouvir o final daquela palavra, isso despertou em mim algo que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. E aí eu comecei a entender que realmente, sem Jesus Cristo, nós não somos nada. Nada. E eu comecei a ouvir, comecei a praticar, comecei a viver, comecei a me esforçar, comecei a dedicar. E ali comecei a mostrar verdadeiramente o meu interesse para Cristo. E automaticamente veio o quê? As lutas. As batalhas. Aí é o segundo ponto. Poxa, eu estava no mundo, não passava luta nenhuma. Agora estou servindo a Deus, passo uma luta, uma batalha, uma dificuldade. É a esposa que se levanta, é a família que se levanta, é os amigos que se levantam. Meu Deus do céu. E aonde, meu irmão? A luta contra a carne, contra o sangue, contra você mesmo. Aí a maior luta é contra você mesmo. De um lado você quer agradar a Deus, e do outro lado Satanás não quer que você obedeça a palavra de Deus. E de outro lado tem pessoas como Jó. Não, para quê? Não é dessa maneira. Não, eu vou para a igreja, não é desse jeito. Você vê Jesus Cristo, não é dessa forma. Mas a pessoa falava aquilo e eu lia na palavra outra coisa. A pessoa falava, não, para que ajudar a obra de Deus? A obra não é de Deus? Se a obra é de Deus, Ele vai manter. Se a obra é de Deus, Ele vai crescer. Não foi assim que falaram? Se essa obra for de Deus, vai prevalecer. Se não for, vai destruir, vai acabar. Quantas vezes eu escutei isso? Quantas vezes vocês também podem ter escutado isso? Mas se eu tivesse dado ouvido para aquilo, hoje eu estava bem longe de Deus. Mas eu dei ouvido para quem? Para a palavra de Deus. Porque eu entendi, compreendi e guardei no meu coração que depois que eu entendi, conhecia Jesus Cristo, está sobre mim uma responsabilidade. Está sobre mim um algo precioso que nem o ouro nem a prata pode comprar nessa terra, que é Jesus Cristo, a salvação, tanto minha como daqueles que ouvem a Jesus da minha vida e da sua vida também. Glória a Deus. Para encerrar a palavra, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, amém? Vamos todo mundo ler junto aqui. Acharam, igreja? Marcos 16, 15. Acharam? Deus falou a palavra. E disse-lhe, ide por todo, pregai o evangelho a toda, quem e for, será, mas quem não crê. Mateus 28, 19, para a gente poder encerrar. Deus trouxe aqui. Mateus 28, 19. Achar, igreja? Podemos ler? Portanto, ide, fazei de todas as, batizando-os em nome e do Filho. Então eu e você está imposto essa obrigação. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que todos possam ser batizados e transformados e renovados numa nova criatura. Entenderam, igreja, a palavra? Compreenderam? Está encerrado e as palmas louvem, adorem.